número 21. Né? Eu sei que estou com... nós vamos falar sobre a oração do Senhor Jesus, né? A oração dominical. E a introdução dela e a primeira petição. Mas, ao longo, nós vamos ver a importância dessa dos homens com o fim de seres visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre em teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Até aqui. Meus irmãos, que temos que ver em primeira mão, né, nesse primeiro momento, o que é oração? O que é que nos move para nos aproximarmos deste texto em que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar? Ensina todos nós a orar. O que é que desperta? É o interesse que desperta. Porque é uma oração padrão, é uma oração em que Jesus está ensinando. Né? Se você dissesse assim, como eu gostaria de aprender a orar como Jesus, esse fragmento, essa parte em que ele está atendendo esse desejo e querem prestar atenção e querem estudar essa oração. Mas, antes é preciso sabermos o que é oração, qual é a natureza desse dever. Oração é um tópico dentro do assunto adoração. Oração é um tópico dentro do assunto adoração.
Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nesse momento, você precisa saber que você vai adorar ao Senhor, você vai fazer aquilo em que fomos criados para fazer, glorificar ao Senhor. Então, nós temos que saber que requer de nós diversas coisas. As coisas que o contexto constrói, ela nos ajuda a entender a natureza desse dever. Quero aqui falar sobre 3 deveres com a orientação de serem executados secretamente. E com isso, nós vamos poder ver o que consiste esse dever. Veja a natureza desse dever. Por que isso? Porque executar esses deveres secretamente. Você pode perceber na leitura que eu fiz, desde o início, está sendo falado: vossa justiça diante dos homens, guarde de executar isso, a justiça, diante deles. Não faça isso. Então, se não é diante, é em secreto. Aí você vem. Primeiro dever, como dar esmola. Não em secreto. Não dê que os outros vejam, que as pessoas vejam. Segundo dever, orar em secreto, que não vejam. Terceiro dever, jejuar. Também faça de uma forma que não descubra o que você está jejuando, em secreto. E por último, essa exortação é uma exortação que diz respeito a algo que não é visto, que é o coração. Então, é como se o Senhor Jesus dissesse assim: olha, para o dever de orar, você tem que guardar o seu coração de tal forma que a execução do dever, ela vai corresponder à sinceridade e diversas coisas que envolvem esse dever, essa devoção, essa oração. Então, nós vemos aqui que essa estrutura literária, ela nos mostra por que devemos doar secretamente, entende-se por que orar também secretamente, e jejuar. Jesus começa com essa exortação, depois 3 deveres, exortação da justiça, sua justiça, fazer dessa forma. Depois 3 deveres e finaliza com aquela exortação sobre o coração. Então eu quero falar sobre a primeira coisa que a gente vê em consonância com essas 3. Primeira lição que a gente tira disso, estão contidas nesses 3 deveres, é a justiça e a recompensa. Na exortação de abertura, aparecem esses 2 elementos, a justiça e o galardão. E as outras estão com uma palavra diferente, que é a recompensa, mas é a mesma palavra que é galardão, a recompensa. Assim também,
os 3 deveres contêm a justiça, que é o dever, né, executado, e a recompensa. A justiça é a realização do dever ordinário, são os deveres que nós temos na vida cristã. E a recompensa é a consequência. Então, é o que vemos, lição nessas três deveres: justiça e recompensa. Outra coisa que a gente vê nesses 3 deveres também importantes que o Senhor requer. E por isso que ele dá essas exortações de não fazer publicamente, de guardar o coração, de cuidar para que o coração ele não seja contaminado com outras coisas. Então, vemos a lição sobre a sinceridade. Veja, a forma exata para a execução dessa justiça, ela é diante de Deus. É dita diante de Deus. Nesses 3 casos, você vê isso, essa palavra, diante de Deus. Praticar o dever publicamente vai lhe dar problemas. E por isso, o Senhor disse, guarde, cuidado, faça diante de Deus. Ele conhece nosso coração, ele sabe, né, das tentações que passamos e dos riscos. E então, o dever público, feito publicamente, será um problema. E isso pela atitude do coração quando o dever é feito de forma pública. Então, vemos isso nesses 3 deveres. Outra lição que tiramos desses 3 deveres é a renúncia. Veja, no primeiro, você doa parte dos seus bens, é o dar esmolas, né? Você doa parte dos seus bens. No segundo, você doa seu tempo, atenção, afetos, emoções como um todo, seu ser por inteiro. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse especialmente, né, porque eu estou falando do contexto, né, vocês assim, com essa organização, conseguem ter uma ideia que, de fato, existe uma unidade nesses deveres, né? Esses deveres, assim, fazendo essa organização de ideias. Mas, no que diz respeito à oração, tenha agora um pouco de atenção para você ver o seguinte. Olha, você percebe, sim, que no primeiro dever, você tira parte do que você tem para dar. Neste segundo dever, é muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. Eu queria, né, ter a oportunidade, até comentei com o pastor Camon, do que tenho pesquisado sobre oração, e vou dizer confessar que meu interesse nesse assunto da oração foi devido a um grande mesmo obstáculo que eu via em minha vida para ter uma vida de oração. E eu imagino que isso eu imaginava, agora eu sei, eu imaginava que acontecia com todo mundo. Eu imagino, não é possível, porque se eu tenho essa dificuldade, eu acho que tem muita gente com essa dificuldade também. Né? Mas quanto mais eu estudava, mais eu percebia que era isso mesmo. Era isso mesmo. Grande parte, a maioria dos cristãos tem problema com oração, em orar. E eu chamo a atenção para você. Uma das coisas que é o maior problema para nós orarmos é a renúncia. Renúncia. Quando você vai entrar em seu quarto
fechar sua porta para orar, você deixou o mundo do lado de fora. Você começa a ficar com tédio, com claustrofobia, você começa a ficar com essa... Porque você deixou o mundo do lado de fora. Você renunciou. E isso é um problema. É por isso que nós precisamos trabalhar sobre oração, sabe? Precisamos estudar mais sobre oração, precisamos ler mais sobre isso, porque é algo que, inclusive, é uma evidência muito forte, uma vida de oração, uma evidência muito forte de conversão. Agora, eu quero dizer o seguinte, por favor, não me ouçam em parte, né? Me ouçam por inteiro, porque eu vou dizer o seguinte, eu não sou dessa linha de que o sujeito foca em oração, está orando e ora e tal, e não cuida da doutrina. E não se importa com a doutrina. Vocês vão ver aqui que não tem como você orar sem doutrina. É impossível. A oração se torna nada. Nada. Zero. Orar sem a palavra de Deus, sem doutrina, sem o que o Senhor quer ouvir. Então, renúncia, ela está quando você doa, né? Quando você, então, doa seu tempo, agora que, né, no caso da oração, desse dever da oração, afetos, emoções, seu ser por inteiro. No terceiro dever, você doa seu desejo carnal de satisfazer com a comida, até mesmo suprir necessidades do próprio organismo. Então, você doa. E a última lição, nos 3 deveres, é o que diz respeito ao última porção. Por isso que eu quis colocar também aquela porção depois dos 3 deveres, né? Você tem uma exortação, 3 deveres e outra exortação no final. Essa outra exortação, ela é assim. Última lição. No primeiro dever, né, a última exortação é ajuntar tesouro. É uma lição sobre ajuntar tesouro. No primeiro, você ajunta o tesouro quando dá bens materiais. E olha quantas coisas aqui Jesus diz, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar a palavra do próprio Jesus, mas bem-aventurado é dado o que receber. Salmo diz assim, bem-aventurado o que acode o necessitado, Senhor o livra do mal. Então você, dando, você vai receber o livramento do Senhor, como diversas outras coisas, né? Então, ditoso o homem, Salmo 112, 5 a 9, ditoso é o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Então, diversas outras coisas Deus vai dando, se você der. Então, você dá, você ajunta. No segundo dever, você ajunta quando dá seu tempo, sua possibilidade de produção, que aqui são coisas que acontecem quando você vai orar, né? Quando você vai orar, uma das coisas que você fica assim como se fosse arrancar parte do seu corpo. É um sentimento que acontece quando você vai orar, mas eu estou falando da oração conforme está escrito nesta porção das Escrituras. A oração secreta. Essa oração que Jesus está ensinando aí, não é a oração, outros tipos de oração, que é a oração para o alimento, uma oração familiar, uma oração, né, sobre alguma coisa que você pede a bênção de Deus por isso, por aquilo. Não. Essa oração é a oração secreta. Tanto é que existe a recomendação inicial para que como você deve fazer, se preparar para fazer, né? Então, nessa sim, você vai ter que
que deixar. Né? Então, você ajunta quando você dá o seu tempo, você deixa, né, de fazer qualquer outra coisa, né? O tempo, você vai tomar um tempo. Né? Uma outra coisa que eu não vou falar agora, né, mas é uma coisa que você precisa ver é o seguinte: como é que Jesus diz assim, olha, você vai orar agora, então eu quero instruir você a entrar no seu quarto e fechar sua porta. Infelizmente, muitas pessoas, quando vão orar, é tão rápido, não tem nem porquê. Perder um tempo entrando no quarto, fechando a porta, já vai, digamos assim, um terço da oração de muitos, infelizmente. Infelizmente. Então, quando Jesus fala, entre no seu quarto, feche a sua porta, nisso nós entendemos que existe uma disposição, uma intenção de um longo tempo para isso. Então, você ajunta quando você dá seu tempo. Sim, vai ajuntar outro tempo. Sua possibilidade de produção, e vocês que é só quem está trabalhando, né? Eu tenho que trabalhar, e aí é o tempo que eu tenho, ainda tenho que tirar esse tempo para oração, né? Mais ou menos uma hora por aí para oração. Nós temos a tentação de orar mais rápido e passar para a produção do sermão, porque é na produção, na leitura do sermão, no exame de originais, você tem que fazer leitura de uma série de coisas, só de preparo. Antes de chegar em comentário, você tem que fazer leitura do texto, é bom que se traduza o texto, que se faça uma pesquisa para saber se está tudo direitinho, cada palavra ali do original, e tal, uma série de coisas. Então, é um trabalho grande. E há uma tentação da gente pular ou diminuir a oração para poder produzir. Então, quando você ajunta tesouro, eu vou escolher ajuntar o tesouro, deixando de produzir, adorar, para fazer isso aqui. É nessa hora que você está juntando. Nessa hora que você está produção do sermão, de qualquer outra coisa, do que quando você está efetivamente produzindo, metendo a mão na massa. O Lutero disse assim: quando eu tenho muita coisa, mais coisa do que o normal no dia para fazer, eu acordo acordo mais cedo para orar. Mais cedo é o seguinte: Lutero acordava todos os dias 4 horas da manhã. Orava 4 horas antes de fazer as suas atividades pela manhã. 4 horas era de oração. Então ele acordava muito cedo para orar. E ele disse que quando ele tinha mais coisa do que o normal, ele acordava mais cedo ainda para orar. Então ele explicou: olha, quando você orar, tudo fica mais fácil para quando você vai fazer. Deus resolve as coisas, abre as portas e faz. Então, para você investir em ajuntar produção, ajuntar tempo, ajuntar, agora digo, por exemplo, recreação, você ter mais recreação, para você
E aí, quando foi que eu parei aí, meu irmão? Onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei, meu irmão? Você estava falando da produção aí, que é necessário orar, ajuntar tesouros até para Hum, produzir melhor Lutero, que né? ele, né, as coisas funcionavam melhor quando ele orava, etc. Não, então foi aí, Lutero. E então, neste contexto, né? Você está juntando quando você vai para seu local secreto para orar. Né? Pessoas que né, a tentação de fazer diferente, de não parar diante do Senhor, porque vai parar de produzir. Né? Isaías 64, 7 diz assim: já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e que te detenha. Em outra tradução diz assim: já não há que pare diante do Senhor. Não há ninguém que pare diante do Senhor. Fique ali. E o contexto é oração. É, Oséias 7,14, assim, camas para o trigo, para os ajuntam, vinho e se ajuntam, mas contra mim se rebelam, né? O fazer diferente. Mas veja os que fazem. Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Olha, desde Isaías, já havendo aqui a, a exortação para entrar no quarto. Como o Senhor Jesus disse: entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti. É a mesma expressão, é assim como Jesus disse: esconde-te só por um momento, até que passe a ira, para orar. Ore, entra no quarto. Perguntou-lhe então Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele estava num lugar isolado. Ele estava ali sim, ele estava juntando tesouros. Então, esse é no primeiro dever, nós vimos. No segundo dever, acabamos de ver isso. No terceiro dever, você ajunta quando, ao evidenciar para Deus que você entende que a maior necessidade da vida é buscar ao Senhor, mesmo em momento que a fome grite, anunciando necessidade de nutrição ordinária, às vezes até uma questão que é realmente, né, você realmente ali já está com necessidade no seu corpo de alimento, você mostra para o Senhor que não, que minha maior preocupação é o Senhor, minha maior é, atenção é para o Senhor. Então, você vai estar juntando. É uma contrapartida aí que você vai estar juntando. Então, diante dessas palavras, eu queria introduzir, mostrando com isso, porque não meu objetivo não era ser, digamos assim, é, tão detalhista digamos também assim, dogmático nesse momento agora aqui, porque era uma introdução. Eu queria que vocês apenas tivessem esta na mente que o contexto ele é uma unidade, tivesse na mente a necessidade de entendimento da sinceridade, da renúncia e que é um dever de justiça, então que nós temos que fazer orando e que mesmo parecendo que não é ajuntar, porque veja, nos três casos você está dando dinheiro, você está dando tempo e você não está se alimentando. Então parece que é o caminho inverso. Mas não. Aí é que você vai estar tendo todas essas coisas para você. Né? Então, tendo isso em mente, vamos então para a introdução da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Vamos abrir aqui.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a introdução e a primeira petição. Então, Pai nosso que estás nos céus. Ezequiel Hoppe disse assim: essas duas orações são o tempero, essas duas frases, né? O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Um tempero para gerar em nós uma santa mistura de ousadia filial, reverência terrível, que são necessárias para santificar o nome de Deus em todas as nossas orações a Ele. Então, diante disso, vamos ver o que é que a confissão, o nosso catecismo maior diz sobre, na pergunta 189, sobre a oração, esse início, né, introdução da oração. O que nos ensina o prefácio da oração dominical? A resposta: prefácio da oração dominical, que é Pai Nosso que estás nos céus, nos ensina quando oramos e nos aproximamos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, e ter reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e o devido entendimento do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, assim como a orar com outros e por eles. Eu não vou ser minucioso, né? Não dá tempo, a gente tem condições de destrinchar isso aí. Então, eu selecionei algumas coisas que são importantíssimas, muito importantes para falarmos. E a primeira coisa é o seguinte: esse prefácio nos ensina a nos aproximar diante de Deus com confiança. Diz respeito, maior ênfase, à questão da filiação. Ter Deus como Pai implica em muitas coisas que garantem a possibilidade de orar bem, como evidência e a impossibilidade dos ímpios de orar. Então, a condição de orar, a possibilidade de orar, ela é só para os crentes. Mas isso também mostra a impossibilidade dos ímpios orarem. E quando falamos deste assunto, como falamos desse texto, nós ponto pacífico que estamos falando para crentes. Nós não estamos falando para descrentes. Mas temos que considerar a possibilidade de pessoas que acham que ser crentes, pensam ser crentes, mas na verdade não são, não têm a obra de Deus de fato nas suas vidas e toda a sua vivência, tudo o que acontece ordinariamente, que eu digo é quando você acorda, ao respirar, ao levantar, fazer as coisas, é como um ímpio fazendo. Então, nós precisamos, sim, abordar dessa forma aqui. O que chama mais atenção aqui, o mais importante aqui nesse prefácio, é a questão filial. E eu queria já dizer o seguinte: olha, quando se trata disso, não fique pensando, é um grande erro dessa, eu falo da cristandade, né? Porque são diversas igrejas, denominações, pensando dessa mesma forma. Veja, não fique pensando, quando se trata de uma questão que é um dever de crente, é um dever do crente, que está envolvido nessas coisas, prática para a salvação. É impossível isso. Esse dever, eu lhe digo, é impossível que você pratique esse dever para a salvação. Se você observar o que eu vou falar. Porque
É natural. É natural. Só consegue quem é filho. Quem não é filho não consegue. O puritano John Bunyan disse que a oração é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. Por isso, isso é uma questão que já passou da fase da salvação. O sujeito está salvo, né? É filho. Então, até logo esse prefácio já diz, pai. Você vai chamar pai se você não é filho, né? Então, fora de questão que você vá fazer na sua mente exercer como um dever para a salvação. Tá? Fora, completamente. Então, vejam, nessa questão da filiação, nós precisamos falar algumas coisas. Veja, vamos ver a importância da filiação. Quando Adão pecou, perdeu a filiação. Passou de filho do amor para filho da ira. Veja Efésios 2, de 1 a 4, diz e vos deu vida, estando vós mortos, né? Os quais em outrora, segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ó, filho da desobediência. Entre os quais também todos andamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade de pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, a filiação é algo muito importante. Muito importante. No Antigo Testamento, a filiação é algo que foi muito sustentado, que foi muito um assunto em alta. Veja que, por exemplo, quando Sem e Jafé pegaram aquela capa e com os olhos virados para não ver a nudez de seu pai, cobriu seu pai. Ele estava ali mostrando a importância da filiação. Não, nós somos filhos, não podemos deixar nosso pai nessa situação. Então veja que a filiação é algo muito forte. E Esaú chorou, bradou com seu pai em uma extravagante tentativa de obter a bênção de seu pai. Você veja, se a filiação não fosse algo importante, se não tivesse muita importância a questão de ser pai ou filho, pai e filho, ora, ele era uma pessoa que ia prosperar com o trabalho das mãos dele mesmo. Foi assim, ele é carnal. Era assim que a mente dele. E foi assim que aconteceu. Ele produziu e cresceu com as obras de suas próprias mãos. Mas a filiação era algo tão forte, ele tinha que receber a bênção de seu pai. Tinha que vir de seu pai as palavras que iam fazer, que iriam falar para que ele fosse próspero, né? Então, veja a importância disso que vem sendo só crescendo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando chega no Novo Testamento, os fariseus ficam irritados porque as pessoas adoravam a Jesus, né? Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, no jumentinho, e então Jesus diz assim: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Aí veja, o que estava ali acontecendo? Uma disputa dessa questão de filiação. Eles não são filhos de Abraão, nós aqui somos filhos de Abraão. Nós aqui estamos cumprindo as coisas, mas o assunto, a questão em voga maior era a filiação. E então, Jesus volta para ele e diz assim: eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então veja a importância da filiação. Ser filho de era o ser filho de Abraão que ia projetar eles, era o que ia encaminhar para algum caminho. Então era o ser filho.
E se vangloriavam de dizer que era filho de Abraão. Mas veja que Jesus não tira a importância da filiação de Abraão e, na verdade, diz para eles, ó, vocês não são filhos, não. Filhos é a quem o Senhor faz filhos de Abraão. Né? Então, não tirou a importância, mas falou, não tem importância sim, só que vocês estão pensando que são e não são. Direcionou para o correto, e era correto. Então, a filiação, ela é a garantia do cristão de que ele foi salvo. É um crente, é filho. Diante disso, todo procedimento da pessoa é apenas uma evidência e não causa consequência. Se você vai orar, se você vai agir como o Senhor diz que é assim que tem que se fazer para orar, você não vai conquistar, você não vai ter uma consequência que vai, por esta causa, você vai obter a salvação. Não, você vai evidenciar que você é salvo. Então, eu digo, não é estranho para o filho acordar na casa do pai. Aqui eu já estou querendo começar a fazer aplicações, tá? Mesmo que seja só para um bocado de desenhozinho aqui na frente. Eu não gosto disso, não. Eu gosto de ver o olho da pessoa. Então, vou fazer as aplicações. Veja, não é estranho para o filho acordar na casa de seu pai. É estranho? É estranho que um filho acorde, eu estou aqui na casa de fulano. O que é que eu estou fazendo aqui? Não é estranho. É natural. Não é estranho para um filho comer na casa de seu pai. Coisas de rotina que são extremamente naturais. Na verdade, você chega em uma casa, tem muitos que nem comem. Não, eu quero comer na minha casa. Ali, a minha comida que eu gosto, minha coisa é na minha casa, casa do meu pai. Não é estranho para um filho dormir na casa do pai. Uma hora já tarde da noite. E estou fazendo o que aqui na casa? Não, é natural. Ora, vai chegando a noite, eu tenho que me abrigar, eu tenho que ir para casa. A casa do pai. Não é estranho? Porque tudo isso é feito com o Espírito Santo guiando a pessoa. O Espírito da filiação. Que em 1 João nós vemos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Um amor que nos permite chamar Ele, Deus, de Pai. Filhos de Deus. Romanos 8 diz que, pois todos os que, 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E fomos glorificados. Efésios, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então veja, filhos da luz, filhos de Deus. Veja, agora sois luz no Senhor, filhos da luz. Então, eu quero lhe chamar para uma reflexão que é a seguinte. É natural, seja sincero, seja... Olha, nós falamos sobre isso, né? Esse dever envolve, de forma bem forte, a sinceridade, renúncia, como vimos, né? Que parece ser um se desfazer de, mas é ajuntar, né? Vimos isso. E, então, eu lhe digo, você, quando vai orar,
quando você vai para o seu quarto, quando você se vai para um local recluso para orar. É natural isso. É uma coisa natural. Você tem uma. Não, a luta, ela não tira a naturalidade. Isso aí precisa ser entendido. Porque, não agora, mas em outra oportunidade, se houver, né, para falar para vocês sobre oração, que não é o objetivo hoje, falar sobre oração em si, mas sim essa oração, especificamente isso, né, este texto. Mas a oração, ela é muito difícil. Ela é difícil. E ela é difícil não é porque você não é filho, mas é por causa da carne. Ela exige o coração. Veja aquela última exortação, guarda o teu coração. Então ela exige o coração, é por isso que ela é difícil. Mas não é natural que você não sinta a necessidade e que você não lute. Se você não lutar, se você não sentir necessidade, se você não tiver sentindo que está morrendo porque você não está conseguindo orar, então, aí é outra coisa. Aí é evidência de que não é filho. Tudo bem, você não ora, e eu estou falando da oração secreta, não estou falando de oração para comer na igreja, não. Tá? Então, não é estranho, por causa da filiação. Agora, deixa eu falar outra coisa. Os bastardos não podem nem cogitar orar. Eles não pensam da mesma forma. Os bastardos, os que não são filhos, não recebem a mão paternal nem lhes protegendo, nem lhes disciplinando. Isso aqui é próprio de filho. É próprio do filho a proteção de Deus e a disciplina. Esse texto mesmo de Hebreus 12, de 7 a 8, é importantíssimo. Veja, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nosso pai, deixa eu ver, até o 8 mesmo. Né? Bastardos, sois bastardos. Então, o que mais chama atenção nesse prefácio é a importância da filiação. Mas temos outras coisas também. Esse prefácio nos ensina sobre a condescendência de Deus. E aqui nesse ponto, há que se falar de dois assuntos, sobre dois tipos de condescendência. Primeiro, é da misericórdia de prover uma ligação, uma relação de Deus para conosco. E o segundo tipo de condescendência é o da mediação em Cristo. Veja, porque aqui vemos o seguinte: Pai nosso que está nos céus, que estás no céu. E nós sabemos que Deus está em toda parte, não é só no céu. Mas a referência ao céu, principalmente numa ocasião dessa, que é a ocasião de intercessão, de oração, nós sabemos que na oração Voltei aí? Parece que caiu aqui, eu ouvi dizendo que caiu. Voltou sim. Então, nesse contexto de oração, aí sim, nós temos que entender de fato como condescendência e mediação.
Deus, ele provê ligação ou relação dele para conosco. E nós somos seres infinitamente inferiores. E não havia nem linguagem, não havia nem como ter contato com Deus com palavras, nem não havia como fazer isso. Não tem linguagem. Como é que Deus ele não se comunica com o homem dessa forma? Isso é uma coisa que também precisa entender a respeito de Deus, porque a oração é essa comunicação com Deus, né? Então precisamos entender que Deus não se comunica com o homem, de jeito nenhum. Mas a mediação faz isso. Então, foi uma condescendência da parte de Deus prover uma forma que ele pudesse ouvir a nós, que pudesse chegar até ele as palavras que nós tínhamos para falar. Olha, outra coisa, se a gente parasse para ver isso, né? Porque ninguém, na hora de pregar, eu percebo que os pregadores ficam se amarrando para dizer esse tipo de coisa, porque com medo hoje em dia é comum você pegar, cortar a frase do sujeito e tirar e descontextualizar, né? Eu sei que isso aí sempre teve, mas hoje em dia, então, é terrível isso. Então, às vezes, fica com medo de falar certas coisas para não ser descontextualizado. Mas era importante, sim, de se dizer, não há como ter comunicação com Deus. E aí entrar Cristo Jesus, entrar a misericórdia, a condescendência de Deus de prover uma forma para isso, para que ele pudesse ter comunicação conosco. Porque não tinha como. Então já é uma condescendência do Senhor. E isso desde o início ali do Éden, que houve essa condescendência, havia graça no Éden. Se você botar aí no Google graça no Éden, você não vai achar isso, não. Não vai achar. Você precisa ter assim, literatura reformada puritana, né? O Thomas Goodwin, né, falou sobre isso, né, levantou essa questão, e aí foi sendo desenvolvido maior essa importância disso. Mas no Éden havia favor, graça, mesmo antes da queda. Favor de Deus, condescendência, para que pudesse haver a comunicação. Então, desde o Éden ele fez isso. Quando dizemos que Pai Nosso que estás nos céus, estamos lembrando que ele é infinitamente superior, mas mesmo assim quis se relacionar conosco. Mesmo assim, ele condescendeu em prover uma forma de receber as nossas lágrimas, nossos desabafos, o som do nosso coração. Ouça isso. Vê se você pega isso. Deus, na oração, Deus quer ouvir. O seu coração. Ele não quer ouvir o que sai do seu coração. Que você percebeu ali naquele contexto que eu falei, que vem carregado de sinceridade, que vem carregado de renúncia. É o âmago, é o momento mais verdadeiro que existe em você. É isso que ele quer ouvir. Que ele quer ouvir. E é isso que vai ser levado por Cristo até ele. Cristo não é menino de recado para ficar pegando palavrinhas que não saem do coração. É por isso que ficou como é que eu digo assim, ficou como um jargão, que essa oração não passou do teto. Mas a ideia tem um fundo de verdade.
que é Cristo levar até a Deus que está no céu. A oração não sai do coração. Então, estar no céu tem essa conotação da condescendência, né, de que ele proveu uma forma de receber a oração. Mas tem uma outra conotação, na verdade ela é uma conotação que trabalha junto, sabe? Que é a mediação em Cristo. E então, veja, olha que coisa extraordinária. Nossas orações são dirigidas ao nosso Pai Celestial. Deus pode ouvir, e Deus está em toda parte, né? Então ele vai ouvir de onde ele estiver. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Jesus Cristo está no céu. A pessoa de Jesus. Olha a importância de entender a pessoa, a palavra pessoa. Porque na pessoa de Jesus estão as duas naturezas dele. E é apenas com estas duas naturezas que Jesus faz a mediação sacerdotal ao Pai, intercedendo por nós. Então, ao dizer Pai nosso que estás no céu, Jesus já estava antevendo que após a sua morte estaria em corpo com as duas naturezas diante de Deus nos céus, intercedendo por cada um que aprendeu a oração e que iria aprender como você hoje está ouvindo sobre essa oração. Nesse momento em que ele proferiu, ele já estava antevendo o momento de estar nos céus com as suas duas naturezas, intercedendo por aquele que iria orar. Então, Cristo realiza esse ofício lá. Veja a importância, né? Que é conjugada porque a primeira eu também falo, está falando do mediador. Né? E tem outras coisas que ensina esse prefácio, sabe? Mas eu não posso realmente me delongar, né? Porque preciso falar da primeira petição. Ele ensina a ficarmos seguros nele. Segurança que estamos aqui sendo ouvidos, segurança de que você vai estar sendo ouvido quando você falar, mas também a segurança de que você será respondido com sim ou com não, ou respondido de diversas outras formas, mas de que você será respondido. A segurança. Ele passa essa segurança nesta frase, Pai Nosso que estás nos céus. Nisso você tem esta segurança, que é assegurado ao Filho isso, ser ouvido e respondido. E ensina também a andarmos de forma digna dessa relação, sabe? Uma outra coisa que você precisa ver, eu também não vou poder falar aqui, né? Porque eu escolhi algumas coisas para falar, mas eu quero dizer, lembra daquele texto que Paulo diz assim, rogo-vos que andeis dignos do Senhor Jesus. Então, quando você leva o nome do Senhor, Pai Nosso, você está levando o nome
né? Você está dizendo que ele é seu pai, você precisa andar de forma digna desse pai, né? E eu quero aqui fazer uma citação do Ezekiel Hopkins. Eu peguei várias coisas dele, sabe? Que o Ezekiel Hopkins, ele tem uma exposição, não diria comentário, porque não é exatamente uma exposição, mas é um comentário expositivo, né? Esses puritanos, eles tinham essa forma de falar. E é maravilhoso sobre a oração do Senhor Jesus, né? E eu peguei várias coisas dele aqui, né? Eu quero fazer uma citação dele que diz assim: seu pai está nos céus, é isso que você está dizendo? Seu pai está nos céus? Então, tuas orações devem ser feitas de modo a perfurar os céus onde Deus está. Mas como isso pode ser feito? Já que a distância entre os céus e nós é tão infinita. Isso não deve ser feito com a intenção de levantar a voz bem alto para que chegue até lá, mas com a intenção de aumentar o zelo e o espírito, pois zelo e afeição é um arco forte que disparará uma petição pelo próprio céu, atravessando o próprio céu. Que todas as tuas petições sejam, portanto, ardentes e levem fogo nelas. E isso os fará ascender ao elemento do puro fogo celestial, de onde teu peito foi inicialmente inflamado. Então, devemos sim. Porque, veja, fazemos as orações, como se sem fé, com um acanhamento, até indispostos. E tudo diz respeito a uma realidade totalmente diferente. Tudo na oração diz respeito a uma outra realidade. Como é que você age como se fosse um bastardo, não tivesse nada a ver com este pai, sendo que é requerido de você outra coisa, né? Então, infelizmente, nós precisamos acordar o mais rápido possível, porque uma coisa eu sei, a Bíblia diz: a porta é estreita. A porta é estreita. E são poucos os que passam por ela. Mas você olha, de fato, a maioria é ímpio. Mas, infelizmente, você olha e vê muita gente adentrando as portas largas da igreja. Muita gente adentrando as portas largas da igreja. Quer ver uma prova? Nesse momento de pandemia, foi embora um monte. Um monte. Quer dizer, se tivesse passado pela porta estreita, como muitos mártires passaram, aconteça o que acontecesse, não saíam. Não saíam. Quem passa pela porta estreita deixa todos os pertences que não são essenciais. Deixa tudo para fora. No momento desse, você ia manter as igrejas iam estar do mesmo jeito. Mas não. Infelizmente não. Nós estamos vendo uma decadência terrível da igreja. Oração é uma das evidências de quem, de fato, está com sinceridade na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, com isso, eu quero finalizar esse prefácio. E passamos para a primeira petição. Santificado seja o teu nome. Nossa catecismo maior, eu gosto de usar o catecismo maior como
uma organização dos assuntos, né? É importante, né, termos a nossa ortodoxia. E a pergunta 190 diz assim: o que pedimos na primeira petição? A resposta é: na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos que ele, pela sua graça, nos habilite, nos incline a nós e a todos a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimá-lo pelos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo que, porque ele se dá a conhecer, e a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras que impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação, tudo quanto desonra, e pela sua soberana providência poderosa, oriente e disponha tudo para a sua própria glória. Maravilhoso, é maravilhoso, fantástico o que diz o nosso catecismo a respeito dessa petição. Mas eu preciso falar sobre muitas coisas, né, para agrupar mais ou menos, não posso falar detalhadamente sobre tudo. E o que vamos falar aqui é o seguinte: essa parte da oração é o louvor a Deus, a adoração. Não podemos nos aproximar de Deus sem que fiquemos extasiados com sua grandeza e toda a infinitude dos seus atributos. Gente, veja, pense numa coisa. Eu, quando comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ver que, você lembra que eu falei lá em cima que oração é essencialmente adoração? Ora, se é adoração, e eu comecei a ver que realmente era isso. Jonathan Edwards disse: se você for fazer uma vigília e você, a maior parte do seu tempo é pedindo coisas, você não adora ao Senhor, ele diz com todas as letras, não adianta nada. Essa vigília foi nada. Rapaz, é fortíssimo. Mas se você for olhar direitinho agora, veja, o fato de você não adorar, e adorar que eu digo, não é aquilo que a gente costuma dizer, que infelizmente, quando o Senhor Jesus falou de vãs repetições, a gente, às vezes, acha que não somos nem nós que estamos fazendo essas vãs repetições, porque rapidamente a primeira coisa que vem à cabeça é a reza, né? Apesar de que muitas orações são tidas como reza, né? São chamadas. Mas a primeira coisa que vem são os católicos que estão fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso, nem vamos fazer isso, né? Mas quando você ora e você, de forma automática, você adora a Deus rápida e automaticamente, Senhor, louvado seja o Senhor. E aí vamos para os pedidos, vamos para as próximas coisas. Você simplesmente acabou com sua oração. Acabou. Como é que você quer falar com Deus todo supremo, um Deus infinito em seu ser, cheio de glória e majestade, algo terrível, um fogo consumidor, e você ignora, menospreza a grandeza, a exuberância, a glória, o poder infinito desse Deus. Você não vai conseguir nada. Não vai. Infelizmente, inclusive muitos, percebo isso, muitos não conseguem orar por causa disso. Então, eu quero dizer a você aqui uma coisa. Primeiro, é pecado. É pecado. Isso é pecado. O pecado da incredulidade.
como Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia. Se você crê que Deus existe, está diante de você. Você tem que ficar extasiado. Você vai gastar um bom tempo adorando, louvando, exaltando, basbacado, encantado. Você não vai ficar contido pela grandeza do que é nosso Deus. Se você tem fé. Se não, é uma demonstração, inclusive, de você, uma evidência que você não tem fé. É um pecado da irreverência. É irreverente que você esteja na presença de uma realeza tão augusta, tão grande, e você não se dirija apropriadamente a esse magnânimo, a essa grandeza absoluta. Não se portar convenientemente na presença dele. Segundo, é problematizante. A palavra que eu coloquei. É problematizante isso. Por quê? Totalmente inapropriado e causará problemas no restante da oração. Você inicia sua oração desse jeito. Você não sabe a quantidade de coisas que você, implicações que vão acontecer. Primeira delas, e já é de cara uma terrível. Você já está desagradando a esse Deus que você está orando. Desagradando. Segundo, olha, você não tem nem mais a forma adequada de pedir a esse Deus coisas. Você pode ver como as pessoas pedem sem fé. Nem pedem às vezes. Nem pedem, muitas coisas nem pedem. Eu vou pedir isso a Deus. Sabe por quê? Porque é um Deus eco de nada. Por isso que não pede. Por isso que não por favor, não me confunda com pentecostal aqui não. Viu? Mas existem coisas que eles até estão certas, né? Eu gosto de colocar em parênteses mesmo essas coisas que eu falo, né? Porque estamos falando de pontos doutrinários. É diferente do pensamento deles. Né? Mas você não pede nem coisas espirituais que precisa pedir e nem materiais. Forma de pedir já está errada. Outra coisa, que problemas que vai acontecer. A mediação já passa você. Veja que no final você fala, em nome de Jesus, amém. Aquele carimbozinho bem fajuta. Em nome de Jesus, amém. Uma coisa que não tem o que deveria ser a estrutura, o que deveria ser aquilo que ia lhe dar uma... Veja, você vai falar em nome de Jesus, você vai prestigiar este nome, né? Você está dizendo, olha, eu posso falar com o Senhor, eu estou falando isso com o Senhor por causa do prestígio de Jesus. Ou seja, nesse momento você está louvando a Jesus. Que louvor é esse? Como é que você louva dessa forma? Então veja como implica o fato de não adorar corretamente. Você vai acabar também não prestigiando a Jesus como deveria. Né? É problematizante. Vai criar um problema em toda a sua oração. Uma outra coisa, terceiro, eleva o coração. Você adorar a Deus da forma que você deve, correta, você vai elevar o seu coração. Quando você adora a Deus, seu coração começa a sair do barro do chão.
o barro do chão desse mundo, da carnalidade que eu digo coisas do materialismo, do apelo visual, do apelo dos sentidos, olfatos, audição, tudo isso que lhe chama muito atenção, tudo isso que são coisas que conseguem a sua atenção. Mas quando você começa a adorar a Deus e você não fala palavras rapidinhas, não, você vai se dedicando ao Senhor, vai se dedicando. Aí com isso eu quero fazer aproveitar para fazer o seguinte, olha, eu desenvolvi um método de oração e não dá tempo, né? Eu não vou, de fato, também não é nem o objetivo nesse momento ensinar este método, mas eu vou querer ensinar a primeira parte do método, que é a adoração, que é isso que nós estamos falando. Porque eu quero que você veja a prática do que é isso. Olha que coisa extraordinária. Né? Eu não preparei nada disso aqui, apenas separei aqui dois salmos. Né? O método é que você ore nos salmos, mas esse método serve para você também orar em todas as partes da Escritura. Né? O princípio do método é que você tem 3 momentos na oração. O primeiro momento é adoração, o segundo momento é agradecimentos, pedidos, e aí vai todas essas coisas que dizem respeito a nós aqui na Terra. E o terceiro momento é em nome de Jesus. Eu botei esse nome, você vai ver. Eu não quero desenvolver, fazer isso aqui, porque não é o objetivo, mas apenas só para você saber, para não ficar meio estranho, né? Em nome de Jesus, você vai dizer, Senhor, eu oro em nome de Jesus, porque aí você vai usando cada verso do Salmo para prestigiar Jesus e dizer por que você está orando em nome de Jesus. E aí você vai fazer valer muito mais o em nome de Jesus do que você normalmente faz. Né? É só isso aí. Mas, voltando a isso que nós estamos tratando, que é a adoração, eu quero fazer o primeiro momento desse método de oração. Primeiro momento, quero pegar esse Salmo 138. Né? Olha, você pode fazer com todos os salmos. Né? Eu, inclusive, por conta disso, eu fiz um plano de oração para que haja um acompanhamento responsável. Gosto de usar sempre isso. Você tem que fazer uma leitura da palavra de Deus, não ter um plano de leitura para você fazer uma leitura responsável. E então, eu desenvolvi também esse plano de oração para que houvesse também uma oração responsável, que você diz, não, eu orei hoje, anota lá. Aí, por algum motivo, você não consegue orar no outro dia, você olha, eu não orei, já tem um dia que eu não oro, eu não posso. Então, você tem uma base, sabe? E vamos, então, fazer este momento de adoração neste Salmo 138. Salmo 138, eu queria ensinar, me permito ensinar o meu método, né, o método que eu desenvolvi de oração neste Salmo 138, especificamente o momento de adoração. Então, você vai utilizar cada verso do Salmo como a instrução, né? Como, por exemplo, eu uso um esboço, né, para falar. Né? O exemplo, a ilustração é 100%. A ilustração é exatamente isso que eu quero dizer, né, a você aqui. E é o que esse método, né, se propõe. Eu estou falando sobre a primeira petição, né? Eu estou falando sobre esse assunto,
e eu estou usando um esboço, que são palavras que eu escrevi, mas eu não me prendo a essas palavras. Se eu me prender a essas palavras, vai ficar uma coisa horrível, monótona. Vou ficar lendo, vocês não vão nem gostar. Né? Então, a pregação, ela geralmente é assim. Né? Pronto, entenda como se você estivesse pregando ao seu coração. Você está pregando ao seu coração, usando o salmo como o esboço, os pontos. E então você não vai ler, mas você vai usar como o esboço mesmo. Então vamos usar como o esboço. Né? Primeiro verso. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvor. Nesse verso tem duas orações. Tem um pouco mais, mas vamos pegar duas frases. A primeira frase, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Você pode tirar diversos louvores e adorações a Deus só por essa frase. Mas vamos fazer por aquilo que está mais gritante, que está mais visível aos nossos olhos. Veja, o salmista está dizendo que vai levar ao Senhor graças de todo o coração dele. Veja, ele está tão feliz ao Senhor, está querendo louvar ao Senhor com toda a sua alma, todo o coração. Por quê? Pela grandeza do Senhor. Por quem o Senhor é. Então você vai dizer, Senhor, louvado seja o Senhor pela tua grandeza, por quem é o Senhor, pelo Deus que é o Senhor. O Senhor é um Deus que arranca suspiros dos corações, arranca louvor dos corações. Então, você usou a primeira frase. Segunda frase, na presença dos poderosos te cantarei louvores. De todos os poderosos, o Senhor é o maior de todos. Então, você vai louvar o Senhor, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o maior de todos os poderosos. Uma grandeza infinita em poder, em superioridade a todos os outros. Veja, você vai fazendo isso em cada verso. E aí, eu peguei um salmo que tinha, na verdade, aqui tem várias coisas de adoração a Deus, né? Várias orações, frases de adoração a Deus, que você pode, inclusive, até usar a própria frase. Mas o que você não pode fazer é citar da sua boca. Tem que ser o seu coração falando ao Senhor. O seu coração tem que sentir a grandeza de Deus, e então ele tem que sonorizar essa afeição, esta perplexidade. É uma perplexidade do coração para com o Senhor. E então você faz isso. Né? E digo a você, até as frases que dizem respeito ao inimigo, você pode tirar. Como é que eu ensino? Você vai pegar a virtude que existe ali. Né? Por exemplo, os inimigos são cruéis. O que é isso? A crueldade do inimigo. O que é? Qual seria a virtude da crueldade? Crueldade é um poder de destruição. Né? O inimigo é cruel, então essa crueldade ela destrói, é um poder forte de destruição. Quem é que destrói? Quem destrói aí nessa história? É Deus que vai destruir todos os inimigos no inferno. Então, você
vai usar para adorar a Deus. Louvado seja o Senhor pelo poder de destruição do Senhor. Não existe um inimigo sequer que seja páreo para o Senhor. O Senhor é maior que todos eles. Quer dizer, você está adorando a Deus em uma frase dirigida aos inimigos, né? Então, eu quero dizer com isso o seguinte, que nós precisamos. Olha, a ideia com esse método de oração é que você faça todo o Salmo, o capítulo inteiro, você vá fazendo, adorando a Deus, adorando todo ele você vai. Vai chegar uma hora que você vai fazer isso rápido, como que você já vai ter muitos títulos de adoração, muitos louvores ao Senhor. Sua oração vai ficar muito melhor do que sem a ajuda, o auxílio da palavra de Deus. A palavra de Deus é um auxílio extraordinário, né? Você pode usar outras partes das Escrituras dessa mesma forma, né? Eu uso os Salmos, porque eu gosto mais de Salmos, mas são orações, e os Salmos é tido como anatomia da alma. É difícil, praticamente impossível, que você faça uma oração dessa e você não esteja passando por aquelas coisas e você não se envolva o seu coração, né, usando as palavras do salmista como palavras do seu próprio coração mesmo, né? Então, fica aí essa orientação sobre a adoração a Deus. Adoração a Deus, esta petição, santificado seja o teu nome, aponta para uma incapacidade de honrar a Deus como Deus deve ser honrado. Deus, ele é infinito, e se sabe que Deus é infinitamente santo. Então, por que santificado seja o teu nome? Isso não é um pedido por algo que não se tem ainda. Deus precisa ser santificado porque ainda não é santificado? Não. É, na verdade, um reconhecimento de que é próprio ao nome do Senhor a santidade. Como filhos, desejamos essa santidade. É próprio do Senhor a santidade. E nós, como filhos, desejamos essa santidade também. Então, essa petição, ela tem essa conotação. Por nome, né, santificado seja o teu nome, se quer dizer como Deus é conhecido. E então, quando você tem os atributos de Deus na Bíblia, você então santifica a Deus, santificado seja o Senhor nesse atributo e tudo você pode usar. Santificado seja o teu nome como Deus está sendo conhecido, né? Então, vamos ver exatamente o que significa se santificar. É tornar santo. Ora, mas, como nós vimos, Deus não pode ser tornado santo. Então, o santificado pode ser entendido de três maneiras, certo? Dedicação, infusão e declaração. Dedicação é uma coisa, pode ser santificada pela dedicação, quando diz que se separou para tal fim. Veja, assim se diz que os primogênitos são santificados ao Senhor. Êxodo 13:12, consagram-me todo primogênito, todo que abre a madre. Então foi separado para o Senhor. Infusão, aqui é uma santificação
uma implantação dos reais princípios e hábitos, santidade na pessoa, no que é santificado. É assim que acontece conosco, como quando, por exemplo, nós somos justificados, né? Deus imputa a justiça de Cristo em nós, e então, nesse momento, não se sabe quando, mas nesse momento acontece a santificação, que ela é uma santificação de início da vida cristã, de start da vida cristã, início da vida cristã, e daí em diante, a santificação progressiva é esta infusão da santidade de Cristo em nós. Então vai sendo infundido, vai passando para nós. Veja, a justificação, ela é imputada, ela não tem nada em contato conosco, né? É uma declaração judicial. A santificação, ela passa para nós. Por isso chama infusão. É infundida em nós. E isso vai fazendo com que nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, vá sendo santificado cada vez mais, tendo esta santificação infundida, a santificação de Cristo sendo transmitida a nós. Agora, esta última, terceira, que é a declaração, que é essa que essa petição diz. Há uma santificação por declaração. Então, quando você reconhece, reverencia o santo, Deus santo, mesmo ele já sendo santo, mas você tem que fazer isso. Então, nesse momento, você está santificando a ele. Só pode ser entendido dessa forma: santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Veja que Isaías 29, 23 diz assim: mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó. Então, é essa forma de santificar. E uma outra expressão que também quer dizer a mesma coisa é glorificar a Deus. Glorificar. Devemos, então, santificar a Deus, ter pensamentos reverentes sobre Ele, observar, admirar sua santidade, todas as coisas brilhantes, exuberantes dos atributos de Deus, coisas extraordinárias dos atributos. Você tem que botar a cabeça para raciocinar isso. Pensar, meu Pai, como o Senhor, como o Senhor está completamente na menor parte do meu corpo, numa célula do meu corpo, e pode agir ali completamente em qualquer problema, em qualquer doença, em qualquer coisa. O Senhor está completamente, e ao mesmo tempo o Senhor preenche tudo, em que todas as galáxias, a presença do Senhor preenche. A glória do Senhor preenche toda a terra. É extraordinário. Você tem que fazer com que o seu ser se envolva, se empolgue, se encante, fique basbacado. É isso que você tem que fazer na oração, na adoração. Esforçar por fazer tudo que for santo. Está envolvido nisso, incluído nisso. Declarar aos outros isso, esta santidade dele. E dar a Deus santa veneração que lhe é devida. Temos que fazer isso. Temos que viver dessa forma. Então, a primeira petição deve ser, então, a primeira coisa a ser feita. Então, aprender que a glória de Deus é
Primeira coisa que você precisa fazer, exaltar o Senhor, enaltecer, antes de todas as coisas. Esta é a prática, olha, do nosso Salvador, João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Aí veja, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Estou numa situação difícil, primeira coisa que você tem que fazer não é pedir a Deus, não. Ó, como se Jesus dissesse, olha, eu estou numa situação muito difícil. Pai, glorificado seja o Senhor, glorifica o teu nome. É isso que importa na nossa vida. Eu digo a você, viu? Digo a você. Se você estiver passando por uma dificuldade muito grande, se você estiver numa enrascada, se você estiver num momento de aflição, se você estiver num momento de dor, se você estiver passando por dores lacinantes, por perda de parentes, ou por alguma coisa muito grave, né, como uma desonra, traição, seja lá o que for, coisas que nos abalam tanto a mente, que nos deixam tão aterrados, preocupados, sem chão. Você podia fazer uma coisa só na oração. Se ajoelha e bote a sua mente para funcionar em glorificar a Deus em todas as suas perfeições, em todas a sua glória, em todas as suas infinitudes, grandezas, incompreensibilidade de tão grande, de tão maravilhoso que Ele é. Adore, adore. Ajoelhado, só você e Deus. Abra a boca do seu coração e adore, adore a Ele. Diga a Ele, Senhor, eu estou nessa situação, mas santificado seja o Senhor. Volte-se para Ele. E então você vai começar a desembaçar seu olho e começar a enxergar que quem está do seu lado é muito, muito, muito maior. Porque essas coisas todas estão na nossa cabeça, mas estão lá desprestigiadas pelos cantos. Quando nós começamos a adorar a Deus, Ele mesmo faz o trabalho de trazer tudo à baila e de começar a botar na nossa mente, envolver o nosso sentimento, as nossas emoções, todas as coisas vão começando a acontecer por causa disso. Ele controla tudo. E Ele vai fazer isso. Porque Ele está dizendo aqui como é que se ora. E quando isso é feito, a vontade dele é feita, tudo vai dando certo, vai dar tudo certo. Tudo certo que eu digo, não é você sair do problema, da situação, não. Você vai ver quem será você depois de adorar a Deus devidamente, como Ele deve ser adorado. Você vai ver. Outra coisa. Acontecer de mudar a realidade? Pode sim mudar. Claro que pode, sim, com certeza. Mas o que mais vai importar para você na sua vida, você vai fazer como Jesus. Pai, agora está angustiada a minha alma. Salva-me desta hora. Mas, Senhor, antes de salvar, antes de qualquer coisa, glorificado seja o teu nome. É isso que você vai fazer. Então, eu quero, para finalizar,
se fazer uma citação dessa obra que eu estou vendo do Hopkins, Ezequiel Hopkins, que ele diz o seguinte: nisto devemos orar, a santificação no nome do Senhor, para que os dons e graças iminentes do Filho de Deus redundem em sua glória, para que não se ensoberbeça com eles, nem atribuam a si mesmo o crédito deles. Tudo são orientações que você, ao dizer santificado seja o teu nome, você vai tendo. Então, quando você diz santificado seja o teu nome, isso é para que a paz, a prosperidade da igreja de Cristo se volte para a glória de Deus, que a misericórdia externas não os tornem descuidados, esquecidos do seu serviço e honra, que os pecados e falhas do povo de Deus possam eventualmente se voltar para a glória de Deus, que parece diretamente apagá-lo, manchá-lo, que por seu arrependimento e confissão possam dar glória a quem ofenderam, a satisfação a quem escandalizaram, que todas as aflições, problemas do seu povo possam no final tender para a sua glória, bem como para o bem deles, declarando o seu poder, apoiá-los, sua bondade, misericórdia, libertá-los, que todos os dispositivos e conspirações contrariamente às suas intenções de ser superados para promover sua honra, e que a ira do homem possa louvá-lo, mostrando seu poder, sabedoria, bondade, seja restringindo ou derrubando, e finalmente, que todas as criaturas, tanto no céu como na terra, assim, todas as obras das mãos de Deus, glorifiquem a Deus nas várias posições em que eles se encontram. Algumas sendo manifestações de seus atributos, algumas manifestações dele, racionais, criaturas sem sentido, declarando passivamente a glória do seu grande Criador. Criaturas racionais e inteligentes mostrando ativamente. E todos concordam nesta grande obra, para a qual todos foram feitos, sim, a glória e o louvor de Deus. Amém. Então, meus irmãos, concluindo, eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu queria, não pude mudar para não ficar ruim, mas eu queria muito, muito colocar uma sessão de despertamento para que vocês desejem orar, que vocês vejam que a oração é fundamental. Agora, digo a você, como eu falo, a oração fundamental não é oração sem Bíblia. Eu ouvi uma ilustração de que a oração e a Bíblia, as doutrinas, a palavra de Deus, são duas asas de um pássaro. E aí, você sabe o que aconteceu? Uma vez, eu recentemente tive uma calopsita que eu cortava as duas asas dela. Com medo dela voar, né? Com uma asa só grande, eu cortava as duas. Chegou uma hora que começou a crescer. Aí eu fiquei olhando. Quando começar a dar um voozinho mais assim rasante, eu vou cortar mais. E ela chegou a dar uma decoladazinha assim. Peguei ela para ver se está na hora de cortar. E não estava na hora. Que tem a marcação, né? Tem uma marcação que quem conhece sabe. Tem uma marcação na asa aqui que você só corta até ali. Mas não estava na hora. Sabe o que é? As duas asas iguais. Não pode. Depois eu aprendi que você só corta
Quando você tem duas asas no pássaro, mesmo que elas sejam pequenas, elas ganham um voozinho. Elas saem do chão. Elas fazem você decolar. Mas se você tiver uma asa inteira, perfeita, e uma outra asa, e não ter a outra asa, não sai do chão. Não sai. Nem voozinho se dá com uma asa só. Então, temos que ter a oração e a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus. Orar com a tabulação, com toda a organização, o que Deus nos diz para falar com Ele. É assim que temos que fazer. Aí sim, você está começando, vai ter dificuldade. E você vai hoje se ajoelhar e falar com Deus. Senhor, eu não quero mais ficar assim nessa situação. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu sei que eu vou ter dificuldade, eu sei que vai ser problemático, vai ser difícil, mas eu quero começar. Você vai começar com um toquinho de asa. Saiba, você vai começar a sair do chão. Porque se você usar a palavra de Deus para orar, você vai estar com as duas asas, toquinho mais as duas, e vai começar a sair do chão. A palavra de Deus e a oração. Eu queria muito estimulá-los, eu queria muito incentivá-los, eu queria despertá-los, chacoalhar você para a necessidade de orar na palavra de Deus, de orar com as doutrinas do Senhor nos guiando. E então você vê a importância disso. Pode ser que em outro momento aí, já até andei conversando com o pastor Camon, eu acho que isso pode acontecer. E então nós vamos, eu vou ter a oportunidade de falar melhor sobre oração, aí sim o dever, né, da oração, né, envolvendo uma série de coisas, né, começando com esse estímulo a esse dever. Mas que o Senhor lhe abençoe, que você tenha em mente isso. Primeira coisa, vamos fazer aquele apanhado assim rápido. Primeira coisa, do verso 1 até o verso 21, é uma unidade mostrando que existe a importância nos três deveres uma recompensa, tem uma recompensa, deve haver sinceridade, renúncia. Que com esta introdução, esse prefácio, Pai nosso que estás nos céus, você precisa ser filho para orar. E sendo filho, não é estranho desejar ardentemente falar com o seu pai. Não é estranho ter voz. Me lembrei agora de outra citação de John Bunyan falando sobre isso, e ele disse que Deus, ao andar no meio de aquele local que fica os bebês quando nasce, sai da mãe, fica ali, né, e tem vários bebês, né? Deus andando ali e olhando para os seus filhos. Quando ele vê um que não chora, ele para, espera e diz: esse não é meu filho. Meu filho me chama. Meu filho chora. Quem chora, quem clama, é filho de Deus. Quem não clama, não é. Então, isso que está carregado como ênfase, com essência na introdução, na petição. E a primeira
a primeira petição, o que vimos mais, né, com maior ênfase, que é um reconhecimento. Reconheça a grandeza de seu Deus. Reconheça e se empolgue, se emocione e gaste tempo nesta primeira parte da oração. A exaltação, o encantamento, a perplexidade com a grandeza do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só ligar aqui. Irmãos, então a satisfação, né, ouvimos a palavra do Senhor, né, vamos orar mais uma vez, e agradeço a presença de todos que estiveram aqui na reunião aqui no Meet, e também tivemos alguns irmãos acompanhando pelo YouTube, pela nossa página do Facebook. Lembrando que a gravação ela permanece, né? Ela vai ficar lá a gravação. A gente teve alguns engasgos, alguns pequenos engasgos na transmissão, mas eu creio que é muito produtivo, eu creio que dá para ouvir alguns travamentozinhos. E vamos agradecer então. Antes de orar, eu queria perguntar para o reverendo Samuel, em português, eu sei que ele tem acesso a um material também em inglês, mas em português temos aquele material do John Bunyan, né, sobre a prática da oração, acho que é a editora Estandarte de Cristo. O pastor recomenda mais algum livro sobre oração em português? Era para eu ter feito isso, né? Era para eu ter feito essa separação aí, mas vou ficar devendo. Certo. Momento, né? Agora, eu gosto de recomendar inglês, viu? Porque na verdade minha fonte é essa, minhas fontes são essas, né? Pronto. Mas vamos vendo aí, né, o material para recomendar. A gente, na próxima live a gente vai recomendando. Irmãos, esse trabalho é um trabalho da Federação de Mocidades do Presbitério do Recôncavo. Esse ano a mocidade está trabalhando o tema da oração do Senhor, e nós tivemos o reverendo Samuel aqui nesse sábado, e já tem data do próximo, Mateus? Estamos estudando aí, provavelmente dia 25 ainda desse mês, se não no 25, na segunda semana de julho. Estamos para decidir fechar a questão. Pronto, então aguardem aí a notificação. Nós já conversamos com o reverendo Josafá Vasconcelos, e ele irá, com a bênção de Deus, aí, trazer a segunda petição. E nós temos a presença do reverendo Ronaldo, né, que deve trazer a terceira ou uma das petições aí. Estamos convidando os pastores aí para nos ajudar, ok? Vamos orar, então, agradecendo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua grandeza, os teus atributos santos, benditos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos instrui acerca do dever da adoração, o louvor, que a oração também é um dever de adoração do teu povo. Santifica, ó Pai, o teu nome na vida da tua igreja, dá-nos do teu espírito, enche, ó Deus, o teu povo, nos dá coração quebrantado, espírito de oração, nos faz clamar, ó Deus, como ouvimos aqui, te adorando, te bendizendo, priorizando o teu reino em primeiro lugar, a piedade, ó Deus, particular, como ouvimos, buscando as coisas do alto, os tesouros dos céus, e podendo também te servir nas vocações que o Senhor tem dado a cada um de nós, mas sabendo que antes de tudo, ó Pai, somos filhos, antes de qualquer posição nessa terra, o Senhor nos chama à adoração, nos chama a te bendizer, a exaltar o teu santo nome, a viver como um povo sacerdotal,
anunciando as tuas grandezas. Assim, ó Pai, levanta o teu povo, ó Pai, desperta. Ó Deus, atrai o interesse, ó Deus, da tua igreja para esse tema da oração. E aviva a tua obra, ó Pai, cada igreja local. Abençoa ali o teu servo, ó Pai, reverendo Samuel, ali em Camaçari, em Abrantes. Abençoa o trabalho do Senhor ali naquele lugar, a pregação do teu evangelho. Usa o teu servo, atrai vidas, ó Deus, ali para ouvir a pregação. Abre portas, ó Deus, para o teu servo anunciar o teu evangelho ali naquela região toda. E assim seja exaltado o teu nome, ó Pai, seja glorificado. E que o Senhor continue usando, ó Pai, o teu servo com poder e graça. Abençoa toda a sua família. E pedimos a Deus por cada irmão aqui presente, pelas nossas igrejas, pela nossa denominação, todos os teus servos fiéis. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a cumprir esse santo dever da oração, ó Pai. E de também buscar a tua palavra, nos edificar nessa fé santíssima, ó Pai. Nos dá uma noite de paz, abençoa o teu dia amanhã. Usa cada pregador, ó Deus, fiel a ti. Enche do teu espírito, fala aos corações. Vem o teu reino, ó Pai, nas nossas igrejas, no nosso país. É o que pedimos, oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, alguma palavra aí dos nossos irmãos da mocidade? Pastor Ronaldo aí quer fazer algum comentário? Faz nada a acrescentar. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a vida do reverendo Samuel, a sua, meu irmão, e dos demais aí jovens da igreja. Foi uma alegria estar com vocês. Amém, irmão. Prazer tê-lo aqui. Mateus, Emerson. Agradecer a presença do pessoal, né? Agora no final já diminuiu bastante o público, mas nós tivemos cerca de 16, 17 pessoas na live, na transmissão. A primeira transmissão, né, o primeiro trabalho, a gente agradece a presença dos irmãos, né? Muita gente, inclusive, que eu não conheço, irmãos de outras localidades. E pedir que os irmãos continuem também apoiando o trabalho e orando por nós, né? Para que se suceda bem as próximas reuniões que a gente fizer aqui. Agradecer pela participação dos jovens lá da igreja do Pastor Cadena, igreja presbiteriana Castelo Forte, né, a igreja presbiteriana também ali sendo plantada Jardim de Deus, ali em Camaçari, e o nosso presbitério aí, né, os irmãos já conhecem todas as igrejas, e assim, esse link ele é compartilhável, né, os irmãos nas próximas oportunidades podem enviar o link e chamar os jovens aí das igrejas, podem ficar à vontade. Pedir, assim, né, uma excusa aqui, né, pelos probleminhas técnicos que a gente teve. A gente vai tentar melhorar um pouco aí para as próximas reuniões. Que Deus abençoe os irmãos. Ok, irmãos, graça e paz, Deus abençoe. Até uma próxima aí, com a graça de Deus. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.